Em 28 de agosto de 2025, a Receita Federal, junto à Polícia Federal, deflagraram a Operação Carbono Oculto, uma das maiores ofensivas contra o crime organizado já vistas no Brasil. O alvo principal seria um esquema bilionário operado pelo PCC, onde o mesmo utilizava de fintechs, fundos de investimentos e empresas de fachada em setores como combustíveis e alimentação para lavar dinheiro de forma sofisticada. Um fato que também chama atenção não foi apenas o alcance da rede criminosa, mas como ela se manteve invisível durante meses graças a uma fake news viral. Um vídeo do deputado Nicolas Ferreira com alegações falsas sobre uma suposta taxação do Pix pelo governo Lula desinformou milhões de pessoas e ajudou a barrar uma medida que daria mais transparência às transações financeiras. Enquanto o vídeo somava mais de 200 milhões de visualizações, o crime organizado aproveitava o vácuo regulatório para operar no escuro. A Receita Federal chegou a afirmar que sofreu o maior ataque de fake news da sua história. Agora, com a retomada do controle e a nova regulamentação, o Brasil começa a entender o tamanho do estrago causado tanto pela desinformação quanto pela estrutura digital do crime organizado. Nesse esquema, o PCC deixou para trás a violência direta para apostar numa engenharia financeira de ponta. A facção operava com apoio de fintechs, fundos de investimento e empresas de fachada em setores populares, como padarias e postos de gasolina. Empresas como a Genial, a BK Bank e a Reag aparecem nos documentos da Receita Federal como engrenagens dessa estrutura. Elas foram utilizadas para adquirir usinas, movimentar ativos e ocultar patrimônios, tudo com a aparência de legalidade. Um dos principais núcleos operacionais ficava na Avenida Faria Lima, onde estavam 42 dos 350 alvos de operação. Tudo funcionava como um sistema bancário paralelo, com fundos adquirindo empresas de fachada que simulavam transações, emitiam notas frias e faziam transferências cruzadas entre pessoas jurídicas ligadas ao grupo. A escolha por fintech não foi por acaso. Até então, essas empresas não tinham as mesmas obrigações fiscais e de transparência que os bancos têm, o que criou um vácuo regulatório explorado pelo crime. Menos exigência significa mais liberdade para disfarçar operações ilícitas. Quando a Receita Federal preparava uma norma para intensificar a fiscalização sobre movimentações financeiras suspeitas, um vídeo viral alterou os rumos da discussão. No início de 2025, Nicolas Ferreira publicou um vídeo afirmando falsamente que o governo Lula criaria uma nova taxação sobre o Pix. A mentira criou muita capilaridade na população, atingindo 200 milhões de visualizações. A consequência foi imediata. A medida foi retirada pela Receita e uma onda de desconfiança se espalhou entre a população. O que o público não esperava é que as fintechs ligadas ao esquema criminoso do PCC ajudaram a espalhar essa fake news por meio de tráfego pago, ajudando a disseminar e impulsionar esse vídeo em massa. O objetivo era claro: impedir que a fiscalização avançasse e manter a estrutura criminosa fora do radar. A Receita classificou o episódio como o maior ataque de fake news de sua história, com a população revoltada contra uma suposta taxação que nunca chegaria. O espaço para debater medidas de controle e transparência se fechou. Enquanto isso, o PCC e seus aliados digitais continuavam a operar. A desinformação se tornou uma blindagem eficiente. O vídeo não apenas confundiu o público, mas serviu diretamente aos interesses do crime organizado. O governo Lula, inicialmente forçado a recuar pela força da desinformação, voltou ao ataque com uma nova estratégia. Um dia após a deflagração da Operação Carbono Oculto, a Receita publicou uma nova instrução normativa. A nova norma equipara fintechs e instituições de pagamento aos bancos em termos de obrigações fiscais. Agora, essas empresas precisam apresentar informações detalhadas da mesma forma que as instituições financeiras tradicionais. A medida fecha o vácuo regulatório que permitia o funcionamento de estruturas paralelas de movimentação financeira. Segundo a Receita, o objetivo é claro: combater crimes contra a ordem tributária, como lavagem de dinheiro e ocultação de patrimônio. A Receita foi enfática ao afirmar que a norma não tem qualquer relação com a cobrança de impostos sobre o PIX. Trata-se de um reforço nas exigências de transparência e rastreabilidade. Com isso, o governo Lula envia um recado direto:
A inovação no setor financeiro não pode ser usada como escudo para atividades criminosas. A era das fintechs desreguladas chegou ao fim. Bem, muito obrigado por assistir o vídeo até aqui. Deixe seu comentário e até o próximo vídeo.